agradeço, em primeiro lugar, o convite da Abramed. É um prazer estar aqui com vocês. Já estive no ano passado, no Congresso, e foi um sucesso muito grande. Esse ano também. Realmente, vocês estão de parabéns pela organização. Muito obrigada. Eu trouxe aqui um PowerPoint para a gente poder acompanhar, mas a ideia realmente é fazer uma apresentação bastante informal, porque eu acho que o tema compliance hoje faz parte do dia a dia de todo cidadão brasileiro, né? Todo mundo acompanha as grandes investigações, as grandes leniências que estão sendo assinadas pelas empresas brasileiras e estrangeiras, e esse tema já virou um tema do dia a dia mesmo, não é mais um tema só jurídico, né? Eu trouxe aqui um slide que mostra os escândalos, né, recentes. E eu falo em escândalos porque existem muitos casos, muitos mesmo, que não aparecem nos jornais. Então, o tema ele é mais abrangente do que parece, ele é mais frequente do que parece, mas nem tudo vira escândalo. A primeira operação que eu trouxe aqui nessa tabela de escândalos é a Operação Fatura Exposta. Quando eu vi pela primeira vez, achei que era um erro de datilografia, que era um erro, um typo, que era fratura exposta, mas não é, é fatura exposta. É uma brincadeira que o Ministério Público Federal fez com fratura exposta, porque se trata de um hospital pediátrico no Rio de Janeiro, né, o INTO. Então, essa é uma operação na área médica, no Hospital INTO, que é um hospital público muito grande no Rio de Janeiro, e que foi, de uma certa forma, derivada das delações relativas ao ex-governador Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro. Eu vou falar dela daqui a pouquinho. A segunda, que é de 2015, que é muito relevante na área médica também, vocês todos devem conhecer, que é a chamada Operação Mercador de Veneza, que se refere a órteses e próteses. E as outras são todas muito conhecidas, né? A Boca Livre, a Zelotes e a própria Lava Jato, elas não são da área médica, mas elas são muito grandes, muito relevantes para a sociedade brasileira e atingem empresas dos mais diversos ramos de atividade. A Zelotes, por exemplo, que todo mundo deve conhecer, ela trata do CARF, né? Começou com a análise do CARF, que é o Conselho na área tributária, né, de recursos tributários, abrangendo empresas de todas as áreas. E foi se derivando por outros caminhos, inclusive com relação à venda de medidas provisórias nas diversas indústrias. Então, essas operações enormes atingem todas as áreas de negócios. As primeiras duas são as específicas da área médica, que eu achei importante a gente trazer aqui. E trago aqui também uma lista de casos na indústria médica, com relação ao FCPA. O FCPA, que eu acho que a maioria aqui conhece, que é uma lei americana, FCPA quer dizer Foreign Corrupt Practices Act, é uma lei americana, mas que tem alcance extraterritorial. Alcance, na verdade, em vários países do mundo e vários casos com fatos, situações ocorridas no Brasil. Aqui tem vários casos na indústria médica, e eu já não enxergo tão bem, que talvez vocês todos conheçam, mas casos de empresas farmacêuticas e de medical devices. São as duas áreas da saúde que aparecem aqui. Este caso da Warner Chilcott, eu trago sempre em apresentações da área médica, e alguns de vocês já me viram falando dentro da empresa de vocês, porque é um caso que não é de FCPA, não é um caso de corrupção, é um caso de violação daquilo que os americanos chamam de FCA, que é o False Claims Act. E essa empresa acabou tendo uma penalização bem grande, eu já vou falar da penalização, mas o que ela fez não foi pagar propina. O que aconteceu aqui foi um tipo de fraude que, no Brasil, não é tão discutido. E é isso que eu queria chamar a atenção, porque esse tipo de fraude, que não é tão discutido, na minha opinião, é a próxima grande leva de investigações e de punição na área médica. Aqui a empresa teve uma situação muito grave, porque pagou jantares, entretenimento e outros tipos de vantagens para médicos, influenciando, então, na prescrição dos seus medicamentos. E, além disso, ela instruía, a alta direção da empresa instruía os seus empregados a supervalorizar os seus medicamentos com relação aos medicamentos do concorrente. Então, os empregados eram instruídos, não era uma iniciativa individual de cada um, mas eles eram instruídos a falar muito da superioridade do seu medicamento, quando isso não era tecnicamente comprovável. Então, isso foi considerado também uma fraude. A punição que a empresa sofreu foi de 125 milhões de dólares de penalidade, o CEO foi preso,
e 3 outros gerentes regionais também sofreram penalidades criminais. Então, vocês veem a gravidade da violação do FCA, inclusive com penalidade civil e criminal. E, de novo, eu acho que essa é uma área em que todos nós aqui, focados na área médica, temos que nos preocupar. Uma fraude, quando ela lida com o bem maior, que é a vida ou a saúde, né, que, no final das contas, a saúde, o que a gente quer é ter uma boa vida, quando lida com a vida, realmente, as autoridades têm pouca tolerância. Então, qualquer fraude na área de saúde ela é tratada muito seriamente em outros países, e eu vejo isso como uma tendência no Ministério Público Federal e nos Ministérios Públicos Estaduais também aqui no Brasil. Casos que vocês conhecem muito bem, que é a máfia das próteses, né? Eu tinha colocado em inglês aqui para benefício dos nossos palestrantes, que eles chamam de Implants Mafia, que atingiu várias empresas estrangeiras também e empresas brasileiras. E o caso da fatura exposta, né? Então, para quem não se lembra, eu trouxe uma foto que tem o ex-governador Sérgio Cabral, que na época se chamava Farra dos Guardanapos, né? Isso aí foi uma viagem que eles fizeram a Paris, o Sérgio Cabral com a equipe dele, e eles foram num restaurante de luxo, provavelmente ficaram muito animados, colocaram lá os guardanapos na cabeça e tiraram essa foto. Uma das pessoas nessa foto é o Sérgio Cortes, que era secretário de Saúde na época e que foi preso na Operação Fatura Exposta. Então, essa operação é típica da área de saúde, é aquela que a gente ouve muito falar, eu vejo na minha prática várias situações que não saem nos jornais, mas esse aqui virou um escândalo, é aquela situação típica de pagamento de comissões para venda em hospitais públicos. Então, fatura exposta, fiquem de olho, a gente sabe, eu sei, obviamente não posso falar nome, mas eu sei de empresas negociando leniência dentro da Operação Fatura Exposta, então é uma operação que ainda vai dar assunto na área de vocês. Queria agradecer o tempo, porque eu sei que vocês querem muito ouvir os nossos palestrantes americanos falar, eu vou deixar, então, o tempo para eles. Queria agradecer a atenção e o tempo que me foi concedido, e passar a palavra para a Tamika, mas não sem antes falar um pouquinho da minha experiência trabalhando com a Tamika e com o escritório Baker Botts, que é o escritório do Kyle. Os dois são excelentes, eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito da palestra deles, e sugiro que aproveitem também no intervalo para fazer mais perguntas, que eles são excelentes mesmo. Obrigada.